Amém? Você pode se colocar de pé nessa noite? Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Você está feliz? Amém. Louvado seja o Senhor que te trouxe aqui neste lugar. Pode ter certeza que a sua vinda aqui não foi por acaso, não foi porque estava na agenda, não foi porque você recebeu um convite, mas foi porque o próprio Deus te trouxe aqui neste lugar. E quando o Senhor nos conduz a algum lugar, é porque Ele tem para nós uma palavra. Então, que o nosso coração nessa noite esteja pronto para ouvir, pronto para entender e receber a mensagem que o Senhor tem. Amém? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, estamos encerrando esta campanha e vamos encerrar citando o primeiro versículo do capítulo 2, que diz assim: Então Ana fez a seguinte oração: Quanto me alegro no Senhor, quanta força e bênção Ele me tem dado. No verso 2 fala assim: Ninguém é tão santo quanto o Senhor, e não há outro Deus além do Senhor, nem há rocha alguma como o nosso Deus. Vamos repetir? Ninguém é tão santo quanto o Senhor, não há outro Deus além do Senhor, nem há rocha alguma como o nosso Deus. Amém? Você crê nisso? Não há outro Deus como o nosso Senhor. Não há outro poderoso como o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus faz o que o homem não faz. O nosso Deus faz aquilo que ninguém mais pode fazer. A ciência do homem não faz. A minha eloquência não faz. O meu conhecimento não faz. Mas o meu Senhor, Ele faz. Amém? Pode se assentar nessa noite, confiando no Deus que faz aquilo que ninguém mais pode fazer. O pastor falou a respeito do relógio, que a gente não consegue ver todos os ponteiros, mas o fato de eu não ver se mexendo não significa que esteja parado. E eu penso também numa mulher quando ela está gerando. O fato dela estar gerando, nem sempre a evidência da gestação ficará à vista no primeiro instante. Mas o fato de não estar à vista não significa dizer que não está sendo gerado. Quantos creem que estão gerando algo em Deus, de Deus, nesta noite? Foram 7 semanas de gestação. Então deixa eu te dar uma boa notícia. Vai nascer. Vai nascer, você pode crer, vai nascer, mas nós precisamos suportar o tempo da gestação, porque o bebê não nasce do dia para a noite, é necessário passar pelo processo da gestação. Mas é interessante que quando está próximo de nascer, o corpo começa a expelir, fazer força para expelir, para empurrar para fora. Só que muitas das vezes nós estamos passando pela fase da contração e nós estamos reclamando, achando que não vai nascer. Mas quando está apertando, quando a contração está aumentando, é sinal de que está próximo o nascimento. Então deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Aguenta mais um pouquinho. Não desista no caminho. Você consegue, você vai vencer, você vai segurar o seu bebê no colo. E eu acho tão lindo porque nós estamos falando a respeito dessas fortalezas que muitas das vezes nós criamos, nós nos alimentamos dela. E o inimigo, ele se aproveita da nossa fragilidade. E temos falado a respeito de vencermos essas fortalezas da depressão. Porque é muito verdade que no nosso tempo atual, todos nós temos algumas questões que não são fáceis de serem resolvidas. Muitas das vezes nós não temos todas as respostas, não sabemos como fazer,
impossibilidade e acreditamos que não terá mais solução para aquilo. Mas quando eu olho para Deus, quando eu olho para Jesus, eu vejo que o cenário de impossibilidades é só uma questão de tempo. E eu quero nessa noite, meu querido, te convidar a olhar para Jesus. Porque quando eu coloco os meus olhos em Deus, as dores, as circunstâncias, as dificuldades do momento não conseguem me tirar do lugar da presença do Senhor. Porque muitas das vezes nós estamos tão envolvidos com a nossa dor, muitas das vezes estamos tão perturbados com o que está acontecendo, que quando nós vamos olhar para nós mesmos, nós já estamos distantes da presença de Deus. Mas que a tua dificuldade te aproxime do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. E eu penso, igreja, que o inimigo, ele é tão astuto, que ele tem se dedicado a implantar sofisma da nossa mente. Ele tem se dedicado para nos fazer acreditar nas mentiras dele, sendo ditas como verdade. E quantas mentiras nós temos ouvido? Mentira do tipo, você não vai conseguir. Mentira do tipo, o seu casamento já não tem mais jeito. Mentira do tipo, a porta de emprego não vai se abrir. Você não vai receber a cura. E quantas das vezes, devido à nossa situação, nós temos acreditado nessas mentiras e deixamos de confiar nas palavras que o Senhor já tem liberado sobre nós. E eu quero nessa noite te convidar a olhar para Deus. A palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança. No tempo da adversidade, nós precisamos trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança. Não é a notícia ruim que vai te fortalecer, não são as más notícias, não são os apontamentos. O que vai te fortalecer é as palavras que o Senhor tem sobre você. São as palavras de Deus. Mas aí eu te pergunto, a qual voz você tem ouvido? A quem você tem emprestado os seus ouvidos? As palavras do Senhor ou as palavras que o mundo tem falado a seu respeito? A quem você tem ouvido? Isso me faz lembrar de um rapaz, de um homem chamado Mefibosete. A palavra de Deus vai dizer que ele estava numa terra chamada Lodebar, terra do esquecimento. Esquecido, desamparado, terra de sequidão, onde nada cresce, onde nada vive, onde nada é gerado, até que um dia Mefibosete foi chamado na sua terra, esquecido, foi chamado pelo nome, foi levado para o palácio, prepararam uma mesa diante dele, colocaram ele sentado na mesa e restituíram tudo a ele. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que se até hoje o teu cenário for de escassez, se até hoje o teu cenário for de sequidão, Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: Lodebar não é o nosso lugar. Terra de sequidão não é o teu lugar. Você vai prosperar, você vai avançar, você vai crescer, vai multiplicar, haverá multiplicação na tua casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o texto vai dizer que existia uma família. E essa família, eles estavam passando por um período difícil. Por quê? Além deles estarem passando um conflito familiar, eles estavam vivendo num tempo no qual Israel estava passando por crises. Porque em Juízes, no último capítulo e o último versículo, vai dizer que Juízes, que aquelas pessoas estavam vivendo por conta própria. Ignoraram os princípios de Deus, esqueceram-se dos ensinamentos do Eterno e começaram a viver as suas próprias vidas, fazendo do seu próprio jeito, esquecendo-se que no céu tem um Deus que está sobre toda a terra,
espiritual, existe uma família que valorizava a presença de Deus. No período onde tudo estava confuso, existia uma família que ainda escolheu se manter fiel aos princípios do Eterno. E aí a palavra vai dizer que todos os anos, Eucana e sua família faziam uma viagem até o tabernáculo. E lá eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. Todos os anos existia sacrifício. Todos os anos existia adoração. Todos os anos existia corrupção. Mas todos os anos existia uma família que não olhou para trás e se manteve fiel ao Senhor. Mas essa família cristã, eles tinham seus conflitos internos. Eles tinham seus conflitos no seu ciclo familiar. Você tem conflito dentro da sua casa? Eu tenho alguns na minha. Sabe aqueles conflitos que a gente não tem nem recursos? Ontem, eu e meu amado marido completamos 15 anos de casados. 15 anos, debutamos. Coisa linda, gente. E eu fiquei pensando a respeito desses 15 anos de casamento. Casei com 19 anos, hoje tenho 34, e aí uma vida sendo construída. Casamos imaturos, novos, e aí, de repente, me vi grávida da minha princesa Sofia. E existem muitos processos, porque na nossa vida existem altos e baixos. Muitos processos. A gestação da Sofia é um milagre, mas isso eu deixo para um outro culto. A gestação do Guilherme foi um milagre. E eu pude ver em todas as fases a mão do Senhor sobre a minha vida. Mas é fácil passar por elas? Não é fácil. A Bíblia fala que Ana, ela tinha um sonho. E qual era o sonho de Ana? Ela queria gerar. E aí você imagina uma menina cristã, namorou, noivou, casou, e aí o que a gente escuta? Quando vai vir o bebê? E cria-se a expectativa, porque você quer gerar. Naquele tempo, era honra para a mulher e honra para o marido a gestação, o filho, porque tendo filho haveria multiplicação. Só que o tempo passa e o sim não veio. O tempo passa e o teste não deu positivo e deu negativo. E eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência de criar uma expectativa de gerar, de estar gerando, mas ouvir do médico, você não está gerando. Você não vai gerar. É impossível você gerar. Tu imagina quantas expectativas frustradas, quantos sonhos acabados, quantas lágrimas derramadas. Porque essa, muitas das vezes, tem sido a nossa realidade. Criamos expectativas, colocamos objetivos, mas as coisas fogem do nosso controle e aquilo que era para ter dado certo, começa a dar errado. E aí a Bíblia vai dizer que essa situação estava entristecendo tanto a pobre da Ana que ela já não tinha mais forças. Porque além dela não poder gerar, agora o seu marido tem uma nova esposa. E essa esposa, ela gerava. Então ela tinha que conviver com a frustração de não ter. E como se isso não lhe bastasse, a Bíblia vai dizer que Penina perturbava Ana. Então não era só a evidência daquilo que ela não tinha. Era constantemente alguém ali apontando, cutucando a ferida de Ana. E aí a Bíblia vai dizer que essa situação se intensificava quando era dia de cultuar o Senhor. E quantas das vezes, quando nós estamos prontos a cultuar, quando nós estamos prontos a ofertar, parece que o inimigo, que o inferno se agita. E tudo tenta roubar de nós o nosso culto. E quantas das vezes entramos por essas portas sem ânimo, sem força, sem alegria, sem vontade. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele tem uma pergunta a nos fazer. E Ele nos pergunta nessa noite:
Por que você está chorando? Por que você não come? Eu não te sou melhor do que as bênçãos que você deseja. Por que você está chorando? Por que você insiste em não comer? O Senhor não te é melhor do que as bênçãos que você tanto almeja? Sabe, igreja, isso me fez pensar, porque quantas das vezes, nós não temos ainda o que pedimos, mas aí eu te pergunto, o Senhor tem deixado faltar na tua vida? Você pode ainda não ter o que você pede, mas ainda existe a provisão de Deus sobre você. A Bíblia vai dizer que Ana não gerava, mas Ana era nada. Ela não gerava, mas existia amor naquela casa. Ela não gerava, mas o seu esposo dava a ela porções excelentes. Ela não tinha um filho, mas ela tinha amor. Ela não tinha um filho, mas ela tinha porção dobrada. Ela não tinha um filho, mas ela tinha provisão. Mas quantas das vezes nós estamos rejeitando a provisão do céu sobre nossas vidas, porque não recebemos aquilo que pedimos? Quantas das vezes estamos ignorando o que o Senhor já nos disponibilizou, porque nós ainda não recebemos o que pedimos? Nós cantamos, te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás comigo. Então, porque no deserto nós queremos a manifestação? Porque no deserto nós queremos ver o pão? Porque no deserto nós queremos ver o bebê chorar? Se calados nós cantamos que nós não precisamos de nada disso, porque na hora da dificuldade nós estamos nos desesperando, clamando, e quando Deus não responde, nós ignoramos, nós nos desesperamos. E aí a Bíblia vai dizer que Penina perturbava Ana. Mas Penina não tinha o poder de encerrar nada de Ana. Foi Penina que deixou Ana estéril. Foi a perturbação de Penina que deixou Ana estéril. Não foi. A Bíblia vai dizer que o Senhor fechou a madre de Ana. E aí deixa eu te perguntar, o que nós estamos fazendo quando o próprio Deus decide não abrir, decide fechar as portas, decide nos fazer secas por um período? Quem nós somos quando a resposta de Deus é não? O que nós estamos fazendo quando a vontade de Deus não é a nossa? O que nós estamos fazendo quando a resposta de Deus é o silêncio? E eu aprendo com Ana, igreja. A Bíblia vai dizer que todos os anos ela ia para o templo. E todos os anos ela chamava, ela pedia por um filho. E todos os anos ela não recebia um filho. Não foi uma, não foram duas. Mas ela estava lá. Ela estava cansada, porque a Bíblia vai dizer, por que tu não come, Ana? Por que você insiste em não se alimentar? Sabe, igreja, e eu penso que Ana, ela tinha porção dobrada, mas porque ela estava olhando para aquilo que ela não tinha, ela não conseguia se alimentar daquilo que ela já tinha recebido. E muitas das vezes nós estamos recebendo a boa palavra de Deus, o bom alimento, o alimento fresco, mas nós não conseguimos nos alimentar, porque os nossos olhos estão naquilo que não temos. E por conta disso, estamos nos enfraquecendo. Mas em tempo de guerra, não é tempo de deixar de se alimentar. Não existe guerreiro com fome. Não existe soldado sem arma. A palavra vai dizer que certa vez Davi, com medo
Ele vai fugir da presença de Saul. E na pressa, ele deixou para trás a sua arma e o seu alimento. Foi quando ele se deparou com o sacerdote e perguntou se tinha comida, se tinha arma para emprestar. Mas o bom soldado, escute isso, o bom guerreiro não vive da armadura dos outros. O bom guerreiro não vive da arma dos outros. Guerreiro tem a sua própria armadura. Guerreiro tem a sua própria espada. Não deixe que a pressa, não deixe que o medo, não deixe que a angústia te faça abandonar coisas essenciais para o seu avanço. Não abandone a sua espada, meu querido. Não abandone o seu alimento. Deus tem alimento fresco para nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Ele tem alimento fresco para nós. Só que nós precisamos aprender a esperar o tempo. Só que esperar é chato. Esperar é difícil. E parece meio sem sentido quando a Bíblia fala: esperei com paciência no Senhor. Eu olho para o salmista e eu falo: o salmista não estava bem quando falou isso. Porque como que se espera e tem paciência numa mesma frase? É difícil. Mas muitas das vezes o Senhor vai nos colocar no teste do tempo. Porque Ele quer ver qual é a motivação do nosso coração para permanecer. O que tem nos motivado a continuar. E aí é interessante. Em Lucas, no capítulo 1, a palavra do Senhor vai dizer, no versículo 6, Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas aos olhos do Senhor e observavam fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor. Porém, eles não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e ambos já estavam bem velhos. Um dia, quando Zacarias estava cuidando do seu trabalho de sacerdote no templo, repita comigo: cuidando do seu trabalho no templo. Porque naquela semana, a sua turma estava de serviço diante de Deus. Zacarias entrou na escala do culto, do trabalho do culto. Foi isso que aconteceu com ele. E aí a palavra vai dizer que no sorteio caiu a escala de Zacarias, e de acordo com o costume do sacerdote, entrar no santuário interno e queimar um incenso diante da presença do Senhor. Enquanto isso, uma grande multidão estava lá de fora do pátio do templo, orando, enquanto o incenso estava sendo queimado. Zacarias estava no santuário, repita, Zacarias estava no santuário, quando de repente apareceu o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Zacarias ficou muito perturbado, cheio de medo, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque eu vim para lhe trazer uma boa notícia. Deus ouviu a sua oração e a sua esposa Isabel vai dar à luz a um filho seu. Você o chamará de João e haverá grande prazer pelo nascimento dele e muitos se alegrarão com você. Aleluia! Olha o que eu entendo aqui. Num período no qual o Senhor havia silenciado por cerca de 400 anos. Esse foi o período que Zacarias estava vivendo. A Bíblia vai dizer que um dia normal, um dia habitual, um dia de escala de serviço dentro da igreja, ele estava lá servindo, ele não tinha o seu sonho realizado, mas ele estava dentro da igreja servindo ao Senhor. Deus não havia dado a ele o filho, mas ele estava dentro da casa do Senhor. Isabel era estéril, era idosa, já não tinha possibilidade de gerar, mas a Bíblia fala que eles eram um casal abençoado, um casal que viviam em santidade. No período no qual o Senhor havia silenciado, existia santidade dentro daquela casa.
No período no qual o Senhor não estava respondendo, existia uma família que mesmo sem ter, continuava oferecendo a Deus o seu melhor. Eles não tinham o que queriam, mas eles entregavam tudo o que tinham. E aí eu vejo que foi dentro do tempo que um dia normal, aquele homem recebeu a visita de Deus que lhe trouxe uma boa notícia. A sua oração foi ouvida. E sabe o que eu entendo? Zacarias não deixava para orar dentro da igreja. Não. Até porque a escala acontecia esporadicamente. Mas a Bíblia me mostra que aquele casal, eles tinham uma prática de adoração, eles tinham uma prática de rendição, eles tinham uma prática de oração no secreto. E tendo a vida de oração no secreto, um dia qualquer, o Senhor veio com a boa notícia. Então deixa eu lhe falar algo para você. Não é desistindo de cultuar que você vai receber a boa notícia que você espera. Não é abandonando o teu chamado que você vai receber a notícia que você espera. Não é abrindo mão do teu ministério que você vai receber a notícia que você espera. Se você quer notícias boas, esteja na casa do Senhor, adorando mesmo sem ter, glorificando mesmo sem ter, na escassez, mas buscando a presença do Senhor. Não deixe que a sua falta te paralise, mas deixe que o Senhor te encontre na sua falta. Mas para o Senhor te encontrar na sua falta, você precisa estar dentro do altar, na presença dEle, buscando a santidade dEle. Aí quando a gente volta para Ana, a Bíblia vai dizer que certa vez, depois que o esposo dela pergunta, por que você está chorando? Por que você não come? A Bíblia vai dizer que ela então tomou uma decisão. E Ana se levantou. E se levantando, ela vai para onde? Ela vai para o templo. Igreja, eu acho tão bonito porque, eu não sei você, mas às vezes quando a luta está difícil, a gente não quer orar, a gente não quer ler a palavra, a gente não quer manter a vida de devocional, jejum passa longe, porque a Bíblia vai dizer que ela estava enferma. Por que Ana estava enferma? Porque Ana, ela começou a acreditar tanto nas provocações de Penina, que aquilo começou a adoecer o corpo dela. E muitas das vezes nós estamos ouvindo tanto as provocações do inferno, ou melhor, muitas das vezes associamos ao inferno as provocações. Mas no caso de Ana, a Bíblia vai dizer que quem cerrou o ventre, a madre dela, foi Deus. Então Penina não era instrumento do inferno. Penina foi o instrumento que Deus usou para provocar Ana ao ambiente da adoração. E muitas das vezes nós estamos sendo provocados por Deus para nos movimentar e nós estamos reclamando. Aí é interessante porque no domingo a irmã Karine, ela iniciou o culto e ela citou Paulo e Silas. Não foi? Foi Paulo e Silas. E eu falei assim em casa para o Senhor, eu falei, Senhor, o pastor costuma dar oportunidade. Se eu tiver oportunidade, eu vou falar sobre Paulo e Silas. Aí quando eu chego, a irmã leu a palavra. Aí eu falei, ok, se eu tiver oportunidade, eu vou cantar um hino. Que foi o hino que a irmã Andressa cantou. Eu falei, já entendi, Deus, eu não vou ter oportunidade. E aí o que eu aprendo com Paulo e Silas? A Bíblia vai dizer que eles estavam aprisionados, açoitados, sofrendo, na angústia, tinha todos os motivos para reclamar, sim ou com certeza? Com certeza. Todos os motivos para se lamentar, para negar a cruz de Cristo. Mas eles fazem algo que muitas das vezes eu e você a gente não quer fazer. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles estavam fazendo? Louvando.
cultuando, na prisão, sentindo dor, açoitado, fazendo a vontade de Deus. Porque eles não foram açoitados porque estavam em desobediência. Eles estavam sofrendo porque estavam em obediência. E é difícil a nossa mente entender que quem obedece vai sofrer. Porque por mais que os nossos lábios saibam disso, a nossa mente entenda isso, na prática nós não queremos sofrer. E questionamos. Só que a Bíblia vai dizer que foi no meio da oração, foi enquanto eles adoravam, foi enquanto eles cantavam. Houve um terremoto tão grande que os alicerces foram abalados. Você consegue imaginar isso? Foi no meio da adoração, eu estou adorando, já estou sofrendo. E aí eu estou adorando, me esforçando para dar um culto, oferecer um culto de adoração ao Senhor. E aí do nada veio o terremoto. Qual é a nossa primeira reação? Obra do inferno. O diabo está furioso. Só que o terremoto antecedeu o milagre. E muitas das vezes nós estamos adorando na dor, adorando na dificuldade, mas quando começa a estremecer, quando o terremoto começa a abalar, a gente começa a duvidar do poder de Deus sobre nossas vidas. Mas nós precisamos entender que terremoto também antecede milagre. Que terremoto também anuncia que algo novo está acontecendo. E aí, sabe o que é interessante nesse texto? Que a Bíblia diz que os bandidos, os prisioneiros daquele lugar, ficaram lá na cadeia. E pense na cadeia aqui, Santa Cruz. Houve um terremoto, está lá um cristão adorando. De repente, o terremoto derruba toda a estrutura. E quando olha para o lado, aí vem a Globo. Notícia urgente. Por volta da meia-noite, aconteceu algo fenomenal em Santa Cruz. Enquanto alguém adorava, a prisão veio ao chão e os bandidos não saíram do lugar. Sabe o que eu entendo disso aqui, igreja? Que o testemunho daqueles dois homens, enquanto passavam pela dor, enquanto passava pela dificuldade, converteu quem era ímpio. O testemunho de quem não negociou, de quem não abandonou a cruz, de quem permaneceu em adoração ao Senhor, enquanto passava pela dor, convenceu aqueles que não conheciam a Cristo. E muitas das vezes não vai ser no nosso muito falar que vamos fazer a diferença na vida do outro, mas vai ser a maneira que nós nos comportamos diante das nossas dificuldades. Aí a Bíblia vai falar, porque a Bíblia tem tantos exemplos a nos ensinar, que enquanto Ana era provocada, Ana ela não questionava. Ana ela não batia a boca com Penina. Só que muitas das vezes nós queremos nos explicar. Muitas das vezes nós queremos ter a razão. Muitas das vezes nós queremos justificar o que está acontecendo. Mas sabe o que eu vejo aqui? Ana pegou a dor dela e mesmo sem força, mesmo fraca, ela foi chorar aos pés do Senhor. Então pare de chorar no lugar errado e vai chorar aos pés daquele que pode mudar a tua história. Para de se lamentar para pessoas que não têm poder e começa a se derramar na presença do Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! E aí a palavra vai dizer que na presença de Deus ela se derrama. Na presença de Deus ela se derrama. Na presença de Deus ela fala: Deus, essa é a minha realidade. Eu estou angustiada. Essa é a minha realidade. Não teve máscaras na presença de Deus. Não teve mentiras na presença de Deus. Mas teve um coração quebrantado e contrito. E aí é tão interessante porque quando eu me coloco no ambiente da adoração, quando eu escolho ficar no ambiente da oração, eu começo a ser transformada.
E as provocações já não me afetam mais. A falta de entendimento do outro já não me incomoda mais. Eu não preciso reagir a tudo. Porque eu preciso, e eu já entendi que o segredo está em confiar no Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que o sacerdote teve uma interpretação errada de Ana. Só que Ana não responde à altura, porque ela poderia. Mas ela vai falar, não, meu Senhor, eu não sou uma mulher embriagada. Eu sou uma mulher angustiada. Ela tinha o conhecimento do que ela estava sentindo e de quem ela era. Então nós precisamos entender quem somos e o que nós estamos enfrentando na nossa dor. Ana tinha o entendimento da dor dela. E ela também tinha o reconhecimento do estado dela. E o primeiro passo para a mudança é quando existe o reconhecimento do nosso estado. Então Ana, ela se levanta e vai orar. Indo orar, ela reconhece quem ela era, o estado que ela estava, e reconhecendo, ela recebeu o direcionamento que o Deus de Israel faça conforme a sua petição. E é legal porque Ana não saiu grávida daquela oração. O cenário era o mesmo, o retorno era o mesmo, a Penina era a mesma, o ventre continuava sem gerar, mas ela já não era mais a mesma. Aí eu me lembro de Paulo, que a Bíblia vai dizer que por 3 vezes ele vai pedir ao Senhor que removesse dele aquele espinho na carne. Mas aí qual foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Sabe? Deus não mudou a história de Paulo, mas Deus mudou Paulo diante daquela situação. E esse é o poder da oração. Muitas das vezes o cenário não vai ser mudado, mas eu vou ser mudado diante do meu cenário. E sendo mudado, eu recebo a habilidade do céu para enfrentar a minha luta até que o Senhor resolva se lembrar daquilo que Ele tem para a minha vida. Ana queria um filho. Deus precisava de um profeta, de um sacerdote. Ana, quando reconheceu quem ela era, ela entendeu que Penina, que ela não precisava mais dar ouvido a Penina. Sabe, igreja, nós precisamos entender que tem Penina que provoca a gente, sim, mas às vezes nós também somos as provocadoras. Às vezes nós também estamos nos colocando como Peninas. Só que no reino, não precisa haver rivalidade nem competição. No reino existe promoção, eu te promovo, porque nós estamos com o mesmo objetivo, que é promover o reino. Então não importa se você canta, se eu prego, se você limpa a igreja, ou se você está ofertando. O que importa é que nós estamos todos com o mesmo objetivo, que é promover o reino. Então não é para ter competições, é para ter irmandade, porque existe um objetivo central, a promoção do reino sobre nossas vidas. Então quando Ana entende que ela não precisava reagir a tudo, é quando Deus olha para Ana e fala, agora sim, você está pronto para receber aquilo que você quer e muito mais. Porque a palavra fala, clama a mim e eu te responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Às vezes nós estamos clamando por algo, mas o que o Senhor tem para você não vai ficar em você, vai se expandir e vai abençoar todos, a muitos. Então para isso o Senhor vai cuidar primeiro de você, para depois te entregar o que você quer. Porque se Deus não cuida das emoções de Ana, Ana não tem capacidade para entregar o que ela prometeu. Então, se o Senhor está cuidando de você primeiro, aceite o cuidado de Deus. Aceite a correção de Deus. Aceite o zelo do Senhor. É o Senhor te preparando para aquilo que Ele vai fazer você gerar. Mas confie, vai nascer e vai ser uma bênção. Assim como Samuel foi bênção, assim como João Batista nasceu e também foi bênção, assim será na sua vida. Aquilo que você está gerando vai te trazer muita alegria. Amém? Você crê?
Então, aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.